Faixa 4. Superdireitos. A Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, surge para garantir os direitos das pessoas com deficiência de participarem e terem acesso, em igualdade de condições, dos mesmos espaços e serviços das pessoas sem deficiência. Ao reafirmar a discriminação com relação às pessoas com deficiência como crime, a LBI requer da sociedade e do poder público ações com vistas à garantia de direitos, de acordo com as necessidades individuais destas pessoas. Como exemplo destes direitos está o acesso à educação, que, em muitos casos, demanda a presença de profissionais de apoio para ajudar o aluno a se locomover, a se alimentar e a realizar as atividades escolares. Mas quem são as pessoas beneficiadas pela LBI? Quem são as pessoas com deficiência? João Francisco diz: as pessoas protegidas pela Lei Brasileira de Inclusão são pessoas como os nossos super-heróis, com características físicas, sensoriais, visuais, auditivas, de aprendizagem e linguagem peculiares. Apesar de parecerem diferentes, são pessoas que, como qualquer outra, têm possibilidades de desenvolvimento, sonhos e desejos, além de muitas realizações. A única coisa que tem de diferente são suas necessidades, que, uma vez satisfeitas, lhes dão as mesmas possibilidades das pessoas sem deficiência. E para que isto aconteça, é preciso eliminar todo o tipo de barreira, na garantia de condição de acessibilidade e de igualdade de oportunidades. Segundo a LBI, artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. João Francisco: às vezes eu fico pensando, quem é deficiente? A pessoa que tem uma limitação ou a sociedade que não sabe lidar com ela e não está preparada para atender às suas necessidades? Super Lelê: sabe, super irmão, a minha amiga, a mulher elástica, apesar de ter nascido sem os braços, faz tudo, absolutamente tudo com os pés. Mas, para isto, ela precisa de recursos com acessibilidade. Estes recursos estão previstos na LBI e em várias outras leis que iremos apresentar nesta cartilha. Super Renan: e, por falar em acessibilidade, você sabe o que isto significa? Vou chamar a Super Coruja, que entende tudo do mundo das letras, para explicar e exemplificar este e outros conceitos que estão garantidos na LBI no seu artigo 3º. Corujinha: olá, pessoal. Rafa, eu vou direto ao ponto. Sou muito observadora e vou repetir exatamente o que a LBI diz quando explica o que é acessibilidade. Mas também vou trazer vários outros conceitos importantes do artigo 3º da LBI até o final deste capítulo. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos, construções, transportes, informação e comunicação, sem a presença de nenhum tipo de barreira. Barreiras: entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limita ou impede a participação da pessoa com deficiência. As barreiras podem ser de diversos tipos: arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e na informação, nas atitudes, no uso de tecnologias, etc. Super HAs:
Para que eu possa andar pelas ruas com minha cadeira de rodas, preciso que as vias sejam regulares. Ruas cheias de buracos dificultam minha locomoção. Além disso, as calçadas devem ter rampas de acesso. Estas rampas também devem estar presentes em locais públicos como, por exemplo, bancos, escolas, serviços judiciários. Infelizmente, passeando pela cidade, o que vejo muitas vezes são ruas esburacadas, calçadas com muitos desníveis, carros estacionados em vagas destinadas às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e muitos outros problemas. Sabe aquela paradinha rápida do tipo, já volto, só estou pegando meus filhos na escola? Elas atrapalham e muito a vida das pessoas que dependem das rampas como única forma de acesso à calçada ou à rua. Super Lelê. As condições de acessibilidade devem estar presentes em todos os espaços de uso público e coletivo. Nesta cartilha, vamos falar muito sobre isto. Mas se quiserem já ir aprofundando o assunto, nós, da Liga, sugerimos leitura dos materiais citados abaixo. Escola Acessível. Publicação do Ministério da Educação. Norma Brasileira ABNT NBR 9050. Lei de Acessibilidade. Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Corujinha. Ainda quero voltar à LBI no seu artigo 3º e trazer de lá para vocês outro conceito importante, o de desenho universal. São construções, produtos, serviços e espaços capazes de atender todas as pessoas, independentemente de suas necessidades. Betinha Tagarela diz: Vou dar 2 exemplos de desenho universal. Bulas de remédio Em tinta e em braille, e jornais que podem ser lidos e ouvidos. Como estes, existem vários outros. João Francisco. A calçada da minha casa tem desenho universal. Minha mãe disse que ela é uma calçada legal. Nome de um projeto da nossa cidade que quer que todas as calçadas tenham acessibilidade. A calçada da minha casa é larga. Ela tem rampas de acesso, sinalização tátil, direcional e de alerta. Além disso, ela é bem lisinha, tão lisinha que os meninos andam até de skate. João Francisco. Ah, e com relação a isto, outro aviso. As calçadas e quaisquer elementos de urbanização, postes de luz, placas, sistema de esgoto, não podem ser colocados em posições que impeçam a circulação dos pedestres. Então, não se deve andar de skate ou de bicicleta na calçada. Betinha Tagarela. João, as pessoas cegas se deparam com várias barreiras, como, por exemplo, a colocação de vasos, de armários e a instalação de bebedouros nos corredores das escolas e dos serviços públicos. Bueiros sem tampas nas calçadas podem até fazer uma pessoa cega cair e se quebrar. Muitas lojas, para atrair clientes, colocam seus produtos expostos nas calçadas, o que também se torna uma barreira para uma pessoa cega. Você já deve ter visto aqueles balões, na forma de aro, anúncio de companhias de celular. Pois é, eles diminuem o tamanho da calçada e, além disso, por serem instalados com cordas, podem até nos derrubar. E então, Super Coruja, mais algum conceito importante? Corujinha. Sim, Betinha Tagarela, e eu sigo citando a LBI, porque saber a lei é fundamental para a exigência dos direitos, neste caso, de direitos de tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que dão à pessoa com deficiência autonomia e possibilitam a participação em diferentes espaços sociais. Crisele, Maravilha dos Pampas. Existem muitos exemplos de tecnologia assistiva. Eu, por exemplo, uso talheres adaptados e ampliação de fontes para ler um texto. Já o Super HAs usa um leitor ocular que faz o papel de mouse no computador e comunicação alternativa através de softwares e cartões de comunicação. Você quer saber mais sobre tecnologia assistiva? Temos algumas sugestões de leitura. Portal de Ajudas Técnicas do Ministério da Educação, http://portal.mec.gov.br. Portal Nacional de Tecnologia Assistiva, www.assistiva.org.br. Catálogo Nacional de Produtos em Tecnologia Assistiva, http://assistiva.mct.gov.br. Comunicação. Interação entre as pessoas mediante a utilização de diferentes línguas e recursos, como, por exemplo, Libras, Braille, ampliação de caracteres, meios de voz digitalizada, comunicação alternativa, entre outros. Adaptações razoáveis. Modificações e ajustes necessários que asseguram para a pessoa com deficiência o direito de participar e usufruir em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Corujinha. As adaptações razoáveis devem ser requeridas pelo usuário, se aplicam na escola, nos esportes, no lazer. Um bom exemplo de adequações razoáveis foi o processo seletivo do IFSU Bagé, que assegurou ao Super HAs, no exame seletivo de 2016/2, os recursos de apoio que ele solicitou para a realização da prova, como prova ampliada, ledores qualificados, utilização de cartões de comunicação, ampliação do tempo da prova e presença de pessoa de apoio, no caso, a mãe dele. Pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, que diminui sua possibilidade de andar, sua coordenação motora ou percepção. São consideradas pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes, pessoa com criança de colo, pessoa com a perna quebrada e obesos. Residências inclusivas. Locais destinados a acolher jovens e adultos com deficiência em situação de dependência e vulnerabilidade social. Estes locais devem ter estrutura e atendimento adequados às necessidades da pessoa acolhida. Moradia para a vida independente. Local com estrutura acessível que possibilita à pessoa com deficiência viver com autonomia. Atendente pessoal. É a pessoa, membro ou não da família, que presta cuidados básicos à pessoa com deficiência em suas atividades de vida diária. O atendente pessoal pode ter ou não uma remuneração. Acompanhante. É a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência em diversos locais e situações. Ela pode, ou não, desempenhar as funções de um atendente pessoal. Mulher Elástica diz: minha mãe me ajuda em todas as atividades em casa, por isso ela é minha atendente pessoal. Ela também me acompanha, então também é minha acompanhante. Você sabia que a legislação garante direitos aos acompanhantes das pessoas com deficiência? Fique de olho. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, de higiene e de locomoção do estudante com deficiência. O profissional de apoio escolar pode atuar, sempre que necessário,
em todas as atividades escolares, tanto em instituições públicas quanto privadas. Hashtag Fica a Dica. Símbolos de acessibilidade. Fonte NBR 9050. Audiodescrição. Símbolo internacional de acesso. Figura de uma pessoa em cadeira de rodas. A. Branco sobre fundo azul. Figura de uma pessoa em cadeira de rodas. B. Branco sobre fundo preto. Figura de uma pessoa em cadeira de rodas. C. Preto sobre fundo branco. Fonte http://migre.me/UESJM. O símbolo internacional de acesso deve indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esta sinalização deve ser afixada em local visível ao público, sendo utilizada principalmente nos seguintes locais, quando acessíveis: entradas, áreas e vagas de estacionamento de veículos, áreas de embarque e desembarque, de passageiros com deficiência, sanitários, áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência, áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas, equipamentos e mobiliários preferenciais para o uso de pessoas com deficiência. Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual. O símbolo internacional de pessoas com deficiência visual deve indicar a existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com deficiência visual. Audiodescrição. Figura de uma pessoa com bengala longa. A. Branco sobre fundo azul. Figura de uma pessoa com bengala longa. B. Branco sobre fundo preto. Figura de uma pessoa com bengala longa. C. Preto sobre fundo branco. Fonte http://migre.me/UESMN. Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. O símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva deve ser utilizado em todos os locais que destinem equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para pessoas com deficiência auditiva. Audiodescrição. Figura de uma orelha com um travessão na diagonal. A. Branco sobre fundo azul. Figura de uma orelha com um travessão na diagonal. B. Branco sobre fundo preto. Figura de uma orelha com um travessão na diagonal. C. Preto sobre fundo branco. Fonte http://migre.me/UESLN. Atenção! Nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a este símbolo. Rafa. Imagina, João, todos os lugares com um adesivo destes. João Francisco. Rafa, eu amo colocar adesivos, mas estes são especiais. Todos os locais que têm estes símbolos são acessíveis para os nossos amigos da Liga. Ou seja, eles podem entrar, participar e serão atendidos de acordo com as suas necessidades. E isso é inclusão de verdade. Rafa. João, precisamos trabalhar muito ainda na Liga para que existam mais lugares com este símbolo. João Francisco. Isso mesmo, Rafa. E eu espero que todas as pessoas que leiam a nossa cartilha possam nos ajudar com esta tarefa.